Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui no nosso episódio, mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento. Essa série que tem o objetivo de fazer o seu negócio, o seu empreendimento crescer de uma vez por todas em 2026. Bom, e no episódio de hoje eu quero falar com você, professor, que tem dificuldade de fechar o seu aluno durante uma call. Isso acontece com você? Às vezes eu recebo assim as dúvidas, Ana, eu não sei como fechar. Nossa, eu apresento o meu pitch, eu falo pro aluno o que é que eu tenho para oferecer e depois eu não sei, como é que eu pergunto, como é que eu fecho? Né? Se o aluno fala, eu vou pensar o que eu faço. Então, hoje, o nosso objetivo é eliminar essa dúvida da sua vida. Você vai saber como começar, como conduzir e como fechar uma call. Se essa é a sua dúvida, hoje você vai sair dela sem dúvidas, prontinho para entrar numa call e já fechar com o aluno. Mas antes de a gente começar um conteúdo, calma. Eu quero que você, teacher, você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque toda vez que sair um novo vídeo, você já vai receber uma notificação. E aproveita também e já curte esse vídeo. Para quê? Para que o YouTube possa nos entregar para mais professores. Combinado? Agora tá pronto. Tudo certo? Inscrito? Então, bora lá, gente. Fechando e... Vamos lá começar então. O que você precisa saber para fazer uma boa call? Gente, uma boa call, ela precisa de uma coisa básica. Um bom script, né? O que é um script de venda? Gente, um script é um passo a passo. O que é que você tem que fazer na sua call? Basicamente, durante uma call, você precisa estabelecer conexão com o seu lead. Você precisa mostrar a sua autoridade para depois você mostrar a sua oferta. Por que isso é importante? Isso é importante porque tem uma máxima na venda que diz o seguinte: preço é uma percepção de valor. Ou seja, quanto mais o cliente ele percebe valor naquilo que ele está adquirindo, menor o preço parece. Só que o oposto também é verdadeiro. Quanto menos valor a pessoa percebe naquilo que ele está adquirindo, maior parece o preço. E isso não é uma questão de qual que é o real preço disso. É a percepção. Às vezes R$100 pode parecer caro e às vezes R$100 pode parecer barato. Depende da percepção de valor, ou seja, depende do quanto que aquilo ali que eu estou adquirindo vai resolver o meu problema. Quando a gente entra numa call, você consegue elevar essa percepção de valor no seu cliente. Então, às vezes as pessoas perguntam, Ana, o que é melhor eu fazer? Eu apresentar a minha proposta numa call ou eu apresentar a minha proposta por mensagem? Lógico, ó, eu até pretendo fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas a questão é o seguinte, é fato que durante uma call você vai conseguir, obviamente, transmitir muito mais do seu valor. Então, se você hoje quer vender, se você é um professor que já precificou muito bem a sua hora-aula, ou seja, seu preço não é um baixinho, não é aquele preço mais competitivo do mercado, eu recomendo muito que você entre numa call. Por quê? Porque na call você vai conseguir converter um preço maior com mais facilidade. Às vezes por mensagem isso pode ser mais difícil porque é mais difícil do cliente ou do aluno ele perceber esse seu valor. Então isso é muito da característica, isso lógico tem que estar alinhado com o seu modelo de negócio, aquilo que você oferece, mas via de regra isso funciona melhor na grande maioria dos casos. Se quer vender um preço maior, entra numa call que vai ter um desempenho melhor, tá bom? E aí, como é que você faz essa call? Gente, chamou o aluno entrou na call, né? O aluno não, né? No caso, o prospecto ainda. Primeira coisa que você vai ter, vamos considerar aqui, os primeiros 10 minutos, o que você precisa ter é o que a gente chama de escuta ativa. O que é isso? É você entender qual que é o problema que a pessoa vai te apresentar, o problema que ela tem e que ela enxerga que em você ela vai ter a solução. Ela enxerga que você vai poder ajudá-la verdadeiramente a resolver aquilo ali. E você tem a solução e a solução é paga, né, gente? Mas ele enxerga ali o problema. O que acontece? Como você tem muitos e muitos alunos, você vai ver que o quê? Existe um padrão ali nos problemas, ou seja, os problemas eles se repetem. Só que, embora eles se repitam, as pessoas identificam o próprio problema de maneira diferente. Elas falam sobre o próprio problema de maneiras diferentes. E isso faz diferença para quê? A maneira como você vai apresentar o seu pitch, a maneira como você vai apresentar a sua oferta. Porque quanto mais você apresenta a sua oferta
na linguagem do seu prospecto, mais ele tende a ver valor naquilo que você está oferecendo, porque parece para ele mais próximo. Parece que aquela solução é a mais exata para ele. Então, é muito importante o início da sua call para você ouvir o problema dele. Você vai o quê? Como é que você ouve? Você vai conduzir as perguntas, né? Você vai perguntar, olha, o que é que você já fez? Qual que é a sua experiência anterior? Qual que é o motivo que você quer aprender um novo idioma? Só que você precisa ouvir o que é que ele vai falar, o como ele vai falar. E você também é o responsável por conduzir essas perguntas. Você não pode só falar para a pessoa, olha, me conta a sua história, né? E deixa a pessoa ali livre para falar qualquer coisa. Porque, de repente, uma call que deveria durar 30 minutos, ela acaba durando 60, né? Não é o nosso objetivo. Então, você tem que ter ali perguntas controladas para você obter as respostas que você deseja. Primeiro ponto, né? Isso daqui vai ser os primeiros 10 minutos da sua call. Ótimo. Passou isso daqui? Ouviu, entendeu o problema, entendeu quais são as palavras-chave aqui que aquela pessoa precisa. Você vai para o segundo momento. Qual que é? Você vai mostrar a sua autoridade. Aqui, você pode, de várias maneiras, você vai mostrar a sua autoridade. Você pode mostrar uma solução para o problema que a pessoa tem. A pessoa mostrou ali para você que ela tem problema com disciplina. Você pode dar alternativas para ela. Olha, o que hoje poderia, de maneira simples, te ajudar nesse momento? Não, olha, eu tenho um problema com o meu listening, para ouvir. Você pode dar aqui, olha, uma coisa que você poderia fazer, isso. Por quê? Porque só o fato de você mostrar de graça o que essa pessoa pode fazer, ela pode pensar, nossa, se de graça é assim, imagina no pago. Ou ela pode entender, nossa, olha o tamanho do conhecimento dessa pessoa, eu nem fechei com ele, ele já está me mostrando que ele sabe, né? E isso são pequenas gotinhas que elevam a sua autoridade. Ou você pode contar, às vezes, o caso de algum aluno seu. Eu tive um aluno que passou exatamente por essa situação. Quando ele começou as aulas, ele fez isso. Lá no final, ele alcançou o que ele desejava, né? Você vai contar um depoimento, assim, né? Não é o depoimento da pessoa, mas você vai contar uma história. E isso vai o quê? Elevando a sua autoridade. Então, você ajudar a pessoa eleva uma autoridade. Você contar a história de um aluno de sucesso é uma autoridade. Às vezes você pode contar uma história sua mesmo, que você se identificou ali com o aluno, né? Então, aqui são maneiras do quê? A gente está elevando a sua autoridade. Por que é importante isso? Porque assim, aqui a gente está trabalhando em dois gatilhos, conexão e autoridade. Por que isso aqui é importante? Conexão é importante por quê? Porque a conexão faz as pessoas comprarem mais rápido. E a autoridade? A autoridade é responsável por fazer as pessoas pagarem mais caro. Então aqui eu quero que a pessoa compre rápido e eu quero que ela pague o meu preço sem discutir. Então são dois gatilhos muito importantes. Ouviu, conectou e segundo momento mostrou a sua autoridade. Então aqui pensa que os primeiros 10 minutos é estabelecer conexão, os próximos 5 a 10 minutos é você elevar o nível, a percepção de autoridade que a pessoa tem em você, você vai elevar para que ela perceba mais. Ok, então, autoridade. Entendeu a autoridade? O que você pode fazer? E você pode ali mostrar um diagnóstico para a pessoa. Olha, de tudo que você me falou, eu identifico que o seu problema é esse. Faz sentido para você? Escuta a pessoa. Nossa, faz muito sentido, exatamente isso. Aí você vai vir com uma solução, né? Você vai falar, olha, hoje eu consigo assim, se a gente já identificou o problema, eu consigo estabelecer quais são as soluções para você. Olha, hoje o ideal para você seria fazer isso. Gente, você vai pontuar, você não vai falar exatamente o que a pessoa precisa fazer, né? Você vai mostrar superficialmente. E lógico, o que você vai mostrar vai estar relacionado depois com o seu pitch, porque o que está relacionado aqui é a sua metodologia. Então, olha, para você seria legal que você fizesse isso. Faz sentido? A pessoa, nossa, faz muito sentido. É exatamente isso que eu estou procurando. Aí você vem com a proposta. Olha, então posso te apresentar nossa proposta? Sim. Isso aqui a gente está fazendo o quê? A pessoa se abrir. Faz sentido? Sim. Posso te apresentar? Sim. A pessoa vai falando sim para você. E aí você vai mostrar a sua oferta. Quando você vai mostrar a sua oferta, é importante que essa oferta, ela responda ou ela seja a resposta do problema que a pessoa te apresentou. Como que você faz isso de uma maneira muito legal? Usando exatamente as mesmas palavras que a pessoa te apresentou como problema, você vai mostrar como que essa solução resolve aquele problema, usando as palavras da pessoa. Então, você vai apresentar o quê? Gente, o que eu recomendo? Nunca apresente várias opções, né? Olha, diante do que você me apresentou, eu tenho aulas em dupla, tenho aulas individuais, eu tenho aulas em grupo, o preço é esse, a oferta é essa. Não,
A pessoa fica aqui em dúvida. Na verdade, quando a pessoa tem muitas opções, quando a pessoa tem muitas portas para entrar, ela cai no que a gente chama de paradoxo da dúvida. E isso é muito ruim, porque o seu cliente, quando ele cai no paradoxo da dúvida, ele pode travar. Ao invés de você mostrar várias opções para ele, deixar ele escolher, ele na verdade não consegue escolher porque ele tem muita opção. Então o ideal é quando você fizer uma oferta, já seja unidirecional, ou seja, vai direto ao ponto. O que se encaixa melhor para aquele perfil de aluno? Ah, é uma aula individual? Você vai falar da aula individual. Ah, é uma aula em grupo? Você já vai falar da aula em grupo, né? Por quê? Porque aí aqui você não vai deixar a pessoa em dúvida. Então você apresenta, olha, é aula em grupo, tal dia, tal horário, tal valor, você recebe isso, né? Isso aqui vai completar? Liga, olha, isso daqui vai completar exatamente naquele problema que você me falou, tal, vai contribuir, isso aqui vai fazer muito sentido. Apresentou? Como é que você vai fazer, né? Você não espera, você vai esperar a pessoa falar? Fala, olha, me diz, isso daqui faz sentido para o que você está procurando? Faz. Ótimo. Você tem alguma dúvida com relação ao processo? Não, não tenho. Beleza. A última coisa que você apresenta é o valor. Olha, ótimo. Então, se você quiser, olha, segunda e quarta funciona para você? Nossa, funciona super bem. Por quê? Porque você precisa quebrar pequenas objeções. Ó, tempo é uma objeção? Não, você já perguntou ali para a pessoa. Ah, isso daqui faz sentido? Faz sentido, entendeu? Por quê? Porque por último você vai apresentar o preço. Porque se no final a pessoa tiver objeção, querendo ou não, você já está eliminando as objeções, né? A pessoa não pode falar que segunda e quarta faz sentido e lá no final falar, não, mas eu não sei se esse horário vai ser bom. Pô, mas você falou que era, né? O que aconteceu que não é mais? Porque se a pessoa resolver mentir, você consegue pegar ela, né? E aí, por último, você vai falar, olha, então o nosso grupo hoje, esse que eu te apresentei, segunda-feira, 19 horas, uma vez por semana, são 6 parcelas de R$229. Vamos fechar? Vamos iniciar? Né? E aí você já faz essa pessoa. O que você precisa? Você precisa já trazer essa pessoa para perto de você. Bora começar, bora iniciar. Lógico, tem que ser o seu jeitinho de falar, mas você tem que chamar essa pessoa e não deixar ela em aberto e falar, ah, legal, mas ó, eu vou pensar então e aí eu te chamo, né? Gente, não deixe essa pessoa te chamar, né? Se isso acontecer, às vezes a pessoa fala, ah, olha, Ana, eu gostei muito, mas eu preciso falar com meu esposo, preciso falar com a minha esposa, né, para eu poder fechar definitivamente. Fala, não, sem problema. Só que eu posso te chamar amanhã, porque eu tô fechando essa turma agora, posso te chamar amanhã até às 18 horas? Deixa marcado. Não conseguiu fechar aqui na hora, não conseguiu fazer essa pessoa te dar uma resposta? Deixa marcado quando que ela vai te dar. E esse prazo tem que ser o quê? De preferência curto. Pra quê? Pra que de fato a pessoa te responda, tá? Então, esse fechamento ele é importante porque é a cereja do seu bolo. Se você não chama essa pessoa para compra, dificilmente a pessoa vai tomar iniciativa sozinha. E aí é o que eu vejo que muitas vezes falta ali no fechamento para o professor. Muitas das vezes aqui, gente, se você fizer esse fechamento de uma maneira bem feita, você vai ver que, assim, possivelmente mais de 50% das pessoas que vão fechar, já vão fechar com você ali na hora. E o que você pode fazer? Ah, legal, então olha, já vou te passar aqui, vou pegar os seus dados para já subir o seu contrato, vou te mandar aqui o Pix para você poder fazer o pagamento da primeira parcela e a gente já iniciar. Pronto, gente, fechou. É negócio, negócio é negócio, bora, vamos pagar, vamos fazer o contrato e é isso. E aí você faz o quê? Gente, às vezes fica difícil nas primeiras vezes você fazer isso, mas se você fizer uma, duas, três, depois daquilo ali vai ser natural para você fazer. O que você precisa? É entender essa estrutura, tá? Entendeu essa estrutura? Agora é o quê? Aplicar, tá? Fez sentido aí para você, professor? Bom, se você teve dúvidas, já deixa aqui nos comentários, porque vai ser um prazer enorme poder te responder. E se você não curtiu lá no começo, já curte agora esse vídeo, porque esse vídeo respondeu a sua dúvida, vai te ajudar e eu quero que ainda essa semana você feche novos alunos. Combinado? Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.